paz seja com vosso espírito. A palavra do Senhor diz em Lamentações 3, 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Deus seja louvado pelas misericórdias dele sobre nossas vidas, amados. A palavra do Senhor diz aqui que as misericórdias do Senhor não têm fim. Que grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Por cada manhã a misericórdia dele renovar sobre as nossas vidas. Para que assim nós possamos todas as manhãs termos chance de oportunidades de buscarmos as coisas do alto. A palavra do Senhor vai dizendo para nós em 2 Pedro 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja Deus, glorioso Deus. A palavra dele diz que não retarda a promessa do Senhor, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, amados, ele é longânimo, ele é paciencioso para convosco, para comigo, não querendo que nenhum, não é só alguns, não, Deus diz nenhum pereça, senão que todos. Ele não diz aqui alguns, que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o nosso Deus, um Deus fiel, que grande é a fidelidade dele sobre as nossas vidas. Grande é a misericórdia do Senhor sobre nós. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus paciencioso, ele é um Deus fiel e justo. E a palavra do Senhor vai dizendo lá em Lamentações que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, irmãos. As misericórdias do Senhor, a bondade dele, não quer que pereçamos. Ele quer, igreja, que nós cheguemos ao arrependimento de uma conduta que um dia nós ferimos o amor, a bondade e o caráter de Deus. Eu costumo dizer que o arrependimento é a chave para que Deus reescreva a nossa história. Arrependimento genuíno. Arrependimento é algo que precisa trazer dor na nossa alma, de um dia ter ferido o amor, a bondade e o caráter de Deus
com a nossa conduta errada, cega, quando nós vivíamos nas trevas. A palavra do Senhor, ela segue dizendo, irmãos, em Atos 17, 30, segue nos mostrando ainda mais a bondade do nosso Senhor, a bondade do Deus que nós servimos. A palavra do Senhor, ela sempre está nos ensinando e nos mostrando. A palavra dele diz, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor, amados, é o próprio Deus falando conosco, nos ensinando, nos direcionando. É a nossa bússola. Ela vem lavando, ela nos lava de toda lama que possa estar na nossa alma, nos danificando, nos paralisando, nos perturbando. Aí Deus segue dizendo: ora, não levou Deus em conta, irmãos, os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, não é alguns, que todos, em toda parte, se arrependam. Outrora éramos ignorantes, andávamos nas trevas, andávamos cegos, andávamos ferindo o amor de Deus, o Deus que nos criou e nos formou e que selou em nós ali, no útero da nossa mãe, um propósito de vida. E nós nascemos e tomamos rumos errados, vamos crescendo e vamos tomando rumos errados e vamos fazendo aquilo que nós achamos que devemos fazer com a vida, que nem nossa era, que nem nossa é. E Deus, Ele vem, eu falo da minha própria vida. Um dia, eu vivi por anos da minha vida, anos. Eu vivi por anos, desde o início da minha vida, ali na minha adolescência, onde eu comecei a ter um entendimento, né? Dos meus 13, 14 anos, eu vim tendo uma caminhada de erros, mas erros que eu era digna de morte e ser lançada no inferno. Pela minha conduta errada, promíscua, de um início de vida, de relacionamento, errando horrores, ferindo o amor, a bondade e o caráter de Deus. Com minha cegueira, com minha alma desenfreada, com as minhas escolhas erradas, sem entender absolutamente nada do que eu estava fazendo, num estado total de ignorância.
Foram anos desse jeito. Foram anos da minha vida assim. Eu não sabia. Eu não tinha entendimento algum. Eu não tinha. Eu não tinha nenhum tipo de conhecimento concernente às coisas espirituais. E assim, eu vim vivendo uma vida durante anos da minha vida totalmente torcida, errada e feia diante de Deus. E um dia eu fui esclarecida, há aproximadamente uns 20 anos atrás, eu fui esclarecida da minha má conduta e que o que eu fiz e estava fazendo só trazia para minha vida maldição, céu de bronze. Não tinha bênçãos, compromisso do Senhor sobre a minha vida, sobre aquela conduta horrorosa que eu vivia. Eu não entendia quando estava no erro, nas trevas, absolutamente nada do que eu estava fazendo, do que eu fiz. Eu não entendia absolutamente nada. Quando eu digo nada, é nada. Absolutamente nada sobre morte de Jesus na cruz, salvação, graça, misericórdia de Deus. Eu não entendi absolutamente nada sobre as coisas do alto, sobre o mundo espiritual. Eu não entendia absolutamente nada sobre o meu estado de consciência e de cegueira. Eu não entendia sobre plano de salvação, sobre eternidade, sobre inferno, sobre ter compromisso com Deus, sobre absolutamente nada, nada, nada sobre o mundo espiritual, sobre o meu nascimento, sobre propósitos de Deus, sobre a minha vida. Eu não entendia nada, absolutamente nada. O meu estado de ignorância era imenso. Eu era imersa em um estado de ignorância. Um dia, alcançada pela graça, aconteceu comigo algo sobrenatural e eu caí em si e vi o quanto a minha conduta desagradava a Deus, o quanto eu havia errado até ali, naquela caminhada, até ser alcançada pela graça. Um dia eu tive conhecimento de Atos 17:30, onde a palavra do Senhor diz que Ele não levou em conta os tempos
da ignorância. Ignorância é desconhecimento de algo, coisas que eu não sei, que eu não tenho entendimento. E Deus, como diz em Lamentações, a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Grande são as misericórdias do Senhor e maior a tua fidelidade e a tua bondade. Se Deus não fosse misericordioso, bondoso, paciencioso, eu era uma séria candidata a ser lançada no lago que arde de fogo e enxofre, o inferno. Foram muitos erros até eu ser alcançada pela graça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não quer que nenhum pereça. Não é vontade de Deus que pereçamos. Ele quer, como diz na palavra dele em 2 Pedro 3:9, que todos cheguem ao arrependimento. Que todos, ele não fala alguns, ele fala que todos. É desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento. A palavra do Senhor diz em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos, se não dermos importância para tão grande salvação? Eu costumo dizer que Deus, assim como as misericórdias dele, renova-se cada manhã sobre as nossas vidas. Ele nos chama a sermos sábios. Se nós lermos a palavra do Senhor, especialmente ali no começo de Provérbios, Tiago, onde Deus diz, se nós quisermos sabedoria, nós precisamos pedir a Ele, que Ele vai dar de graça, deliberadamente. Que temos que pedir com fé, que Ele nos dá a sabedoria. Nós precisamos passar a usar a sabedoria que Deus quer nos dar e sermos sábios. A palavra do Senhor nos ensina o tempo inteiro. É o tempo inteiro a palavra do Senhor nos ensinando. Tudo que nós precisamos para sair desse estado de conduta vergonhosa, sem disciplina, sem Espírito Santo, porque muitos andam como cristãos, mas não andam com o Espírito Santo. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Todos os erros que cometemos e ferimos o amor, a bondade, o caráter de Deus é por falta de sabedoria, de conhecimento, discernimento e entendimento sobre as coisas concernentes a Deus. Deus nos ensina demais. Busque as coisas
do alto. Busque as coisas do alto. A sabedoria da terra, ela é terrena, animal e demoníaca. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria. Sabedoria. Para continuarmos a nossa caminhada com espírito de excelência, discernindo o que estamos fazendo, mesmo depois de cristãos. Muitas das vezes, desagradando e ferindo o amor, a bondade e o caráter de Deus. Que Deus nos ajude, continue sendo gracioso, que as misericórdias do Senhor continuem nos alcançando a cada manhã, para assim um dia nós não termos a desculpa: eu não tive chance. Não terá desculpa, amados. Não terá desculpa naquele grande dia do Senhor. A bondade dele renova-se sobre nossas vidas a cada manhã. Que Deus continue nos dando graça, no nome de Jesus.